Está connosco o professor Dr. Ricardo Rodrigues Pinto, é médico ortopedista e membro da direção da Sociedade Portuguesa de Patologia de Coluna Vertebral. Obrigada, é um gosto recebê-lo aqui no nosso consultório. Obrigada por estar connosco. Obrigado, Alexandre. Obrigada por podermos falar deste tema e, de facto, falar aqui da prevenção, porque chega a esta altura, Sr. Doutor, ouvimos sempre falar de acidentes graves provocados por mergulhos. Porquê é que um simples mergulho pode provocar lesões tão severas na coluna vertebral? Porque, por vezes, os mergulhos terminam mal e desses mergulhos mal dados podem resultar traumatismos da coluna vertebral e, sobretudo, da medula, que é protegida pela coluna vertebral. E há aqui erros mais comuns que as pessoas cometem na altura de mergulhar no mar ou na piscina e que podem, então, representar um risco? Sim, há comportamentos que nós vemos que são repetidos. Nomeadamente o mergulho sob o efeito de álcool, que acontece muitas vezes, e depois também comportamentos de grupo que fazem com que os mergulhos sejam dados de formas mais acrobáticas, com menos cuidado, e muitas vezes as lesões resultam daí. E com danos muitas vezes para o resto da vida, não é? Sim, sabe, a piscina é das atividades mais praticadas, é a terceira atividade mais praticada, depois da corrida e do cycling? Não. Da bicicleta, exatamente. E por isso, e nas crianças é a atividade mais praticada. As lesões em piscina e em mergulho resultam sobretudo em lesões em piscinas domésticas, porque muitas vezes não têm profundidade suficiente para se fazerem os mergulhos, para se fazerem os saltos, e também é, se calhar, aquele sítio em que as crianças estão mais à vontade, com os amigos, e acabam por fazer mais asneiras. Sem dúvida. Estamos a falar de que tipo de lesões na coluna, quando queremos falar, então, dos números deste risco, não é? Estamos a falar de lesões que podem ir desde paralisia completa, em que as pessoas perdem completamente o controle dos braços e das pernas e o controle dos esfíncteres, da urina e das fezes, até lesões parciais, ou seja, em que existem lesões neurológicas em que as pessoas podem perder apenas o controle dos membros inferiores, ou então parcialmente diminuição da sensibilidade e da força nos membros. Mas tem que haver logo um impacto, Sr. Doutor, quando a pessoa mergulha e bate, por exemplo, com a cabeça no fundo, ou há outras formas de mergulhar que também podem representar um risco e sintomas que até podem surgir depois da pessoa sair da água, por exemplo? Quando o mergulho é feito de uma altura muito elevada, não é preciso nós batermos no chão para esse mergulho provocar uma lesão. É como saltarmos para um colchão de cabeça. O colchão é mole, mas se a profundidade for baixa ou se nós cairmos mal na água, podemos magoar-nos e a lesão resultar daí. Por isso, muitas vezes, as lesões resultam não só da profundidade, até por batermos em amigos que estão dentro da piscina ou no mar, por não conseguirmos ver exatamente o fundo do sítio onde estamos a mergulhar. Muitas vezes as lesões surgem disto. E até por isso, recomenda-se sempre que as pessoas entrem primeiro na água, avaliem o local e só depois é que comecem a fazer mais brincadeiras, porque nós não queremos impedir as brincadeiras, nem queremos impedir os jovens de mergulharem e de se divertirem. Queremos sim consciencializá-los dos riscos que podem existir, entregar-lhes a responsabilidade de avaliarem o local primeiro. Eu acho que é isto que nós devemos fazer com as pessoas. Claro, e este alerta é essencial e surge nesta altura devido aos casos que vão surgindo todos os anos. A pessoa pode mergulhar e ficar inconsciente ou não, Sr. Doutor? Pode sair e apresentar outros sintomas? Sim, a pessoa pode mergulhar e ficar inconsciente, mas isso muitas vezes resultará de um traumatismo crânioencefálico, se bater com a cabeça. A maior parte das lesões vertebromedulares, ou seja, da coluna que atingem a medula e os nervos, deixam a pessoa consciente. A pessoa consegue estar na água a falar, mas não consegue movimentar os seus membros. Por vezes, em lesões mais graves, pode haver também lesões e incapacidade respiratória nestas pessoas, porque também são os nossos músculos do tórax que controlam a respiração. Trata-se de uma situação de emergência médica, não é? Trata-se de uma situação de emergência médica, de emergência cirúrgica, quase sempre, ou seja, estas pessoas quase sempre precisam de ser operadas, e uma situação em que o papel mais importante, claro, que é o preventivo, que é aquilo que nós estamos aqui a fazer, mas que depois também, do ponto de vista de tratamento, também tem aspectos muito importantes que têm a ver com o tempo em que esse tratamento é realizado. Ou seja, nós sabemos que, em primeiro lugar, quando acontece esta lesão, esta pessoa deve ser tratada de uma determinada forma, ou seja, a coluna não deve ser mobilizada. Nós devemos, dentro do possível,
evitar sentar a pessoa, evitar tirá-la da água. Claro que temos que a virar para cima, temos que lhe permitir respirar, mas se conseguirmos mantê-la na água, a respirar até que chegue alguém para conseguir imobilizar a coluna daquela pessoa, será muito mais fácil. Claro que isto obriga a manter a pessoa a flutuar, mas isso seria o ideal. O transporte adequado e atempado para um hospital e depois a cirurgia também realizada de forma atempada. Nós sabemos que o prognóstico do tratamento cirúrgico das lesões vertebromusculares é muito melhor quando elas são tratadas nas primeiras 24 horas. E até já sabemos que quando são tratadas depois das 72 horas, o resultado neurológico é praticamente nulo, ou seja, já não conseguimos, se calhar, fazer quase nada. E há sintomas que podem surgir depois? Alguma dor que deve merecer aqui também a atenção a todos nós, não é? Muitas vezes estas lesões, de uma lesão destas, pode resultar apenas uma fratura ou uma luxação, ou seja, um deslocamento do osso, sem que isto tenha provocado uma lesão da medula. O único sintoma que irá haver neste caso será uma dor na coluna, na cervical, dorsal ou lombar. Mas, uma vez que existiu esta fratura e que a coluna fica instável, ou seja, que ela passa a ter um movimento que não devia ter, se nós continuarmos a mobilizar a coluna, vamos ter uma lesão neurológica depois disso. Este é o princípio pelo qual nós não devemos mexer uma pessoa que tenha tido um traumatismo com esta magnitude. Isso é importante também para nós, não é? Se presenciarmos um mergulho destes, que muitas vezes pode ser fatal, há pessoas que perdem a vida desta forma, outras ficam de facto com consequências a longo prazo. Estamos aqui a falar de que tipo de consequências, Sr. Doutor? Estamos a falar de paraplegia ou tetraplegia, que pode ser completa ou incompleta. Isto é, podemos ter lesões que fazem com que as pessoas fiquem completamente dependentes, ou então que tenham dependência parcial. Mas são sempre lesões que são catastróficas para o doente e para a família desse doente. O tratamento a estas lesões tem evoluído de alguma forma nos últimos tempos? Tem evoluído muito, não tanto como nós gostávamos. Ou seja, nós sabemos, nós temos técnicas cirúrgicas que nos permitem alinhar quase de forma perfeita e descomprimir as estruturas neurológicas destes doentes. Sabemos que temos que o fazer o mais depressa possível e temos estruturas, e felizmente em Portugal nós temos estruturas que nos permitem tratar estes doentes de forma bastante rápida e se calhar melhor do que noutros países, até melhor do que os dados que são disponibilizados, por exemplo, pelos Estados Unidos da América, que têm condicionantes diferentes por serem um país muito grande, com muita distância, muitas vezes que é preciso percorrer para os hospitais. Mas temos esta capacidade. Depois, é muito importante a reabilitação destes doentes, porque nestes doentes é muito importante, qualquer ganho neurológico é sempre uma vitória. Mesmo que nós falemos de lesões que vão permanecer, se nós conseguirmos reduzir de alguma forma essas lesões e se nós conseguirmos que as pessoas ganhem alguma autonomia, consigam viver sozinhos, conduzir um carro adaptado, fazer transferências de uma cama para uma cadeira, isto faz uma diferença gigante na vida das pessoas. Por isso temos essas melhorias. Depois, há no mundo alguns ensaios clínicos atualmente que estão a tentar identificar outras formas de nós conseguirmos resolver estes problemas motores e funcionais das pessoas. Resultam da colocação de elétrodos, implantes na medula das pessoas. Estes implantes são colocados abaixo do nível da lesão, ou seja, é um implante que vai dar um estímulo elétrico artificial, mas semelhante àquele que a nossa cabeça daria e que vai permitir ativar os músculos do corpo. Estes implantes são controlados por dispositivos e são fenómenos fantásticos na ciência atualmente. Mas é muito importante que nós percebamos que isto são, neste momento, ensaios clínicos, estudos experimentais e que, infelizmente, ainda não estão abertos a todas as pessoas e que ainda não têm um resultado uniforme, por isso é que ainda não estão aplicados diariamente na nossa prática clínica. E com certeza depois nem todas as pessoas com estes problemas graves poderão estar aptos a estes tratamentos, não é? Ainda há aqui algum tempo de fase de experimentação, imagino. Há muito tempo de fase de experimentação. Os critérios de aceitação para estes ensaios clínicos são muito rigorosos.
Já tentámos, inclusivamente, incluir doentes nossos, mas os critérios, muitas vezes, basta não cumprirem um critério para não serem aceitos, e são estudos que ainda estão a ser feitos em 2 ou 3 locais do mundo, e por isso, apesar de haver aqui alguma esperança, de eu achar que, se calhar, nos próximos 10 anos, nós vamos conseguir ter pessoas que tiveram lesões a caminharem de forma autónoma, provavelmente artificialmente autónoma, mas acho que sim. Infelizmente, hoje ainda não conseguimos oferecer isto aos nossos doentes, mas também, que seja claro, não é possível em Portugal, não é possível na Suíça, não é possível nos Estados Unidos. Estamos a falar de ensaios que existem em alguns destes países, mas que recrutam pessoas de todo o mundo, mas com critérios muito claro. Portanto, muito é uma realidade estreitos. mundial, não é? Não diz respeito só a Portugal ou a Europa. Claro, com certeza, lá chegaremos. Os jovens continuam a ser o grupo mais afetado por este tipo de situações. Os jovens e que depois têm tanta vida pela frente Sim. não é? Sim, os jovens e os rapazes são os mais afetados, talvez pelas características do grupo e das brincadeiras. Com certeza, por isso encontra também muitos jovens, não é, na sua prática clínica, Sr. Doutor, e que chegam vítimas, não é, de um mergulho mal calculado. Também já falou do consumo de álcool, essa é uma preocupação, continua a ser. Muitas vezes estes acidentes surgem depois de ter havido algum consumo de substâncias ilícitas ou álcool. E que cuidados é que os banhistas devem ter? Não quer demais recordar, Sr. Doutor, estamos agora no verão, muitos já foram à praia com esta onda de calor e teremos mais calor com certeza e muitos mergulhos no mar e na piscina, não é? Devem avaliar o local. Eu não vim aqui para dizer que as pessoas não devem mergulhar, acho que devem mergulhar nos locais adequados. Devem avaliar a profundidade do local onde vão mergulhar, têm que perceber que aquela praia de mar ou fluvial vai mudar de dia para dia, os bancos de areia, as rochas deslocam-se e, por isso, um local onde ontem nós mergulhámos sem problema, hoje pode estar completamente diferente e devemos avaliar esse local. Devemos mergulhar em locais que idealmente tenham o dobro da profundidade que corresponde ao dobro da nossa altura. Devemos sempre avaliar se existem pessoas dentro d'água, não mergulhar quando existem pessoas dentro d'água, mergulhar com os braços à frente da cabeça, evitar piruetas, evitar mergulhar de costas, são os principais conselhos que nós conseguimos dar. Todos os anos são feitas campanhas de sensibilização. Aqui no consultório temos sempre esta prática, não é? Esta partilha também do que deve ser feito. Na sua opinião, falta alguma consciência ainda deste risco em pessoas que acreditam que com elas não acontece, não é? Muitas vezes falta sinalização em praias fluviais. Eu, aqui no norte do país, acho que acabamos por receber muitos traumatizados do interior do país que vão a estas praias fluviais e que ou as pessoas estão a mergulhar em sítios que não deviam estar a mergulhar ou então não existe sinalização adequada. Acho que o caminho é este, o caminho é sempre o da prevenção, da consciencialização, por isso é que nós estamos cá hoje. Não é o caminho do medo, nem deve ser esta conversa com as crianças, nós temos que pôr as crianças na rua, a correr e a brincar, mas sim responsabilizá-las por aquilo que pode acontecer e ensiná-las como devem divertir-se e quais são as condições que devem procurar para se divertirem. Alertar e divertirem-se com segurança, não é? Sem dúvida. Obrigada, Sr. Doutor, por estar aqui connosco no programa.